Olá, hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês do o porquê contar um conto de fadas, o porquê ouvir um conto de fadas, né? Os contos, eles atravessaram séculos e vieram de tempos longínquos, né? Eles traduzem para nós, no imaginário, como que o homem, desde épocas longínquas, olhava para o mundo tentando entender, começou então a construir histórias e narrativas para explicar o mundo e para sentir o seu lugar nessa universalidade, né? Então, através das narrativas, a tentativa é de explicar a vida, explicar o seu lugar no mundo e transmitir experiências. Então, essa busca de compreensão, a narrativa é fundamental para que a gente possa transmitir uma experiência. E quando eu conto a minha experiência, eu estou transmitindo essa matéria da vida, né? E isso se transforma em algo muito presente. Eu conto um pouco da minha saga, eu conto um pouco dos meus desafios, e ao contar, muitas vezes eu me inspiro, seja no gesto do que o outro fez ao me ouvir, seja na capacidade de concatenar as minhas ideias, eu vou me inspirando também. E com isso, esse renascer da esperança, esse renascer da fé, essa possibilidade de religar a materialidade com a espiritualidade, me coloca diante da religiosidade. O que é a religiosidade? Esse religar esse mundo material com o mundo espiritual, essa experiência na Terra, na materialidade com a espiritualidade. Esse religar é a função da religiosidade. E com isso a gente consegue voltar a ter fé. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, vamos nos permitir contar mais histórias e ouvir mais história. A sua história é uma história de tradição da oralidade, né? É sagrada a nossa história. A partir dela é que nós vamos consultar nossas memórias, da nossa experiência de vida, na hora de tomar uma grande decisão, assim como consultamos os livros sagrados. Bíblia e outros tantos livros sagrados que temos disponíveis para inspiração. Então, se eu penso numa criança que está perdida na floresta, nessa floresta escura e densa, sendo perseguida por uma bruxa má, o reino onde ela vivia foi encantado e todos estão sob o seu feitiço. Ao ouvir essas histórias, eu vou me identificando com algum dos personagens. E essa identificação me permite me questionar sobre qual é a minha floresta escura. Onde que eu estou me sentindo hoje perdido na minha vida? Como que eu fui capturado por essa bruxa má ou por essa situação que me enfeitiça e que me faz perder tempo e ficar capturado, como horas e horas rolando redes sociais, Instagram. Estou capturado, estou perdido nessas nossas florestas contemporâneas, né? E fico muito sem saída. Ouvir uma história assinala qual o caminho a seguir, né? Se você perde o emprego, se você perdeu uma pessoa querida, se você está doente ou alguém da sua família que você tanto ama adoeceu e você teme pela vida, essas histórias que você pode ouvir e contar põem em marcha a recuperação da esperança. Nós podemos também atravessar essas histórias da nossa própria individualidade como um desafio, como uma prova. E ao atravessar como um desafio ou uma prova,
Ao final, caso eu consiga perceber que fui coroado com o êxito, encontrei o caminho, encontrei a saída do labirinto, isso tudo vai me dando a capacidade de me sentir soberano na minha vida. Eu não sou um mero ator coadjuvante. Eu vou sendo soberano, quer dizer, o rei e a rainha do meu próprio castelo. Né? Então, ter fé que alguma coisa também venha ao meu encontro, venha ao meu auxílio, é algo extremamente importante e curioso, porque isso nos contos de fadas também existe esse encontro com a inspiração divina. E isso me coloca, de novo, dentro dessa possibilidade, né, de sonhar com essa possibilidade. Esse êxito pode chegar para mim também. Então, viver e crescer não é uma tarefa fácil. Nos curarmos das nossas dispersões também é um desafio. Então, essa é a grande metáfora dos contos, o remédio que traz a cura. E cura, aqui, eu estou me referindo a esse processo que a gente passa na vida de amadurecimento, como um queijo que fica curado depois de um tempo de maturação, né? Nós vamos atingir essa cura nesse sentido mais sagrado, mais simbólico, quando nós podemos acessar essa sabedoria ancestral e ter fé no processo da vida. Isso nos inspira e tece a nossa prática curativa de contador de história ou de quem pode ouvir uma história. E antes de nós finalizarmos, então, hoje o nosso encontro, gostaria de deixar aqui uma história também para inspirar. E eu vou contar a história da Rainha das Abelhas. Certa vez, há muito tempo atrás, 2 filhos de rei saíram em busca de aventuras. E eles foram para o mundo vivendo uma vida tão desregrada e dissoluta que o irmão mais jovem, também chamado de Bobo, resolveu ir ao encontro de seus irmãos para tentar resgatá-lo. Ao encontrá-lo, os 2 irmãos deram risada, porque Bobo contou para eles que tinha o sonho de ter uma vida próspera e ser uma pessoa que faz a diferença no mundo. Eles riram, porque se eles 2, que eram muito mais espertos, não conseguiam, como que o Bobo ia conseguir? Enfim, partiram para voltar para casa. E foram caminhando de volta para o castelo, até que passaram por um formigueiro. Os irmãos começaram a rir das formigas e a chutar o formigueiro para deixar todas as formigas perdidas na sua trilha, no seu caminho. Com isso, o Bobo olhou para eles e falou: parem de amolar os animais. Eu não suporto que vocês façam mal para as formiguinhas. E assim continuaram o caminho. Logo depois, descendo por uma montanha, eles avistaram um lago cheio de patos. E os 2 irmãos, então, resolveram que iam caçar os patos para fazê-los assado. O Bobo vira e fala: não caçem e matem os patos, eu não suporto vê-los morrendo. E assim continuaram. Logo adiante, havia uma árvore com uma colmeia muito grande, com tanto mel que escorria pelo seu tronco. Logo que viram, os 2 irmãos queriam comer o mel. E então pensaram: vamos fazer uma fogueira, a fumaça
vai espantar todas as abelhas e nós vamos conseguir pegar o mel. E o bobo, assim que ouviu essa ideia dos irmãos, não, não façam isso, eu não suporto vê-las sofrendo. E assim continuaram o seu caminho. Logo em seguida, se encontraram diante de um castelo muito grande. E ao entrar no castelo, pois os portões estavam abertos, logo na cavalariça, viram todos os cavalos de pedra. Continuaram andando e não viam uma só pessoa. E quando chegaram dentro do castelo, encontraram uma porta, depois de ter passado por vários aposentos, que existia 3 fechaduras e um buraquinho. Os irmãos chegaram a olhar pelo buraquinho e viram lá dentro um homenzinho pequeno e grisalho, sentado em uma cadeira. Eles bateram na porta e chamaram o homenzinho uma vez, 2 vezes, e o homenzinho não ouviu. Na terceira vez, o homenzinho se levantou, foi até a porta, abriu 1, 2, 3 fechaduras. Ao abrir a terceira fechadura e a porta se abriu, o homenzinho não disse uma palavra. Levou os 3 até um aposento vizinho, onde tinha uma mesa ricamente posta, muitas iguarias para comer e para beber. Ele fez o gesto, os 3 se sentaram, comeram e beberam até se fartar. Logo em seguida, o homenzinho levou cada um para um aposento. Na manhã seguinte, logo após o café da manhã, o homenzinho levou os 3 até uma placa, onde estava escrito como desencantar o castelo, como trazer as pessoas de volta à vida e deixar de ser pedra. Cada um ia ter a sua oportunidade de cumprir 3 tarefas, mas caso não cumprisse, viraria pedra também. O mais velho leu a placa falando sobre a primeira tarefa. Ele deveria ir para a floresta. Embaixo dos musgos estava escondida 1000 pérolas, as 1000 pérolas da princesa. E ele deveria localizar antes do pôr do sol. Caso não acontecesse, caso ele não conseguisse, se transformaria em pedra. O irmão foi, passou o dia todo procurando embaixo dos musgos as pérolas e foi capaz de encontrar apenas 100 pérolas. E com isso, ele foi transformado em pedra. O segundo irmão, no dia seguinte, bem cedo, também começou a procurar as pérolas. E ele não foi muito melhor sucedido que o primeiro irmão, porque ele só encontrou 250 pérolas. Logo em seguida, veio o dia seguinte e o bobo foi tentar. O bobo percebeu que não era uma tarefa fácil nem simples e que já havia passado toda a manhã e já estava na metade da tarde e ele ainda não tinha conseguido encontrar nem 300 pérolas. Então ele se sentou e chorou. Nisso apareceu o rei das formigas, que vinha acompanhado de um exército de 5.000 formigas. Rapidamente, todos os animaizinhos localizaram as 1000 pérolas da princesa. E o rei das formigas devolveu, em forma de ajuda, aquilo que havia recebido de bobo. Assim, a primeira tarefa foi cumprida. A segunda tarefa era ir ao lago procurar a chave do quarto da princesa, que estava escondida lá no fundo do lago.
Bobo, ao chegar no lago, logo vieram os patos que foram mergulhando, mergulhando e entregaram para ele a chave do quarto da princesa. E assim a segunda tarefa foi cumprida. A terceira, e talvez mais difícil das tarefas, era descobrir qual das três filhas do rei era a mais bondosa. As três eram de uma semelhança incrível e vestidas iguais. Bobo olhava e era incapaz de reconhecer qual das três. A única informação que ele tinha é que uma, antes de adormecer, tinha comido um torrão de açúcar. A segunda havia comido uma colher de melado. E a terceira tinha comido uma colherada de mel. E ele olhava para as princesas quando viu chegar a rainha das abelhas. Ela pousou em cada uma das três princesas perto da boca e logo percebeu qual das três era a melhor das filhas do rei e pousou na boca daquela que havia comido o mel. Com isso, a terceira e última prova foi conquistada com êxito. E Bobo conseguiu, com isso, fazer com que todas as pessoas e animais que estavam transformados em pedra voltassem à sua forma humana. Bobo se casou com a melhor das três filhas do rei, a mais nova. E os seus dois outros irmãos também se casaram com as outras duas. Ao que, a partir da morte do rei, Bobo assume o reino e governa com muita bondade até hoje. E assim terminamos mais uma história. Que você possa sentir a inspiração dessa história, transformar aquilo que ainda é de pedra dentro de você. Se você quer se aprofundar nesse tema e conhecer melhor a sua história, tem um programa que pode te ajudar totalmente online, que chama Panorama Biográfico. Você vai encontrar o link disponível aqui e pode seguir fazendo no seu tempo. Estou à disposição. Nos encontramos no próximo vídeo.